Graças a Deus, né? O Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia. Estamos entrando com a transmissão e com certeza muitas pessoas também serão alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus, que está no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Vamos fazer então essa leitura. Fala que um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Diz assim: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belteshazzar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino e ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caí sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou forças em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta forças em mim, e não ficou em mim fôlego. Uma como semelhante
de um homem me tocou outra vez e me confortou e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Amém. Somente até aqui. Por favor, os irmãos podeis assentar. O texto foi um pouco longo, mas com certeza o texto por si próprio já nos revela muita coisa. Coisas que nós muitas vezes não entendemos, não compreendemos. Coisas que para o nosso conhecimento, o nosso entendimento, são coisas impossíveis de nós podermos compreender com o nosso intelecto. Porque as coisas que são trazidas ou reveladas dos céus através do Espírito de Deus, só podem elas serem discernidas através do Espírito Santo de Deus. Somente aqueles que recebem o Espírito de Deus é que podem entender e compreender as coisas que são do Espírito. E quando Deus fala, o Espírito Santo revela, e o Espírito Santo traz a compreensão e o entendimento das coisas que não são permitidas para a carne, como disse o Senhor Jesus para Pedro, quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a ele assim: Pedro, quem te revelou essas coisas não foi a carne, não foi o sangue, ou seja, não foi a tua sabedoria, não foi a sua inteligência, mas quem revelou essas coisas foi o Espírito de Deus que está na sua vida. Então, nós entendemos aqui que Davi está dizendo assim: eu estava ali com outras pessoas, e as pessoas que estavam com ele não eram pessoas incrédulas, estavam em oração, ele estava ali em consagração, orando e buscando a Deus, e juntamente com ele estavam outras pessoas. Mas ele disse: essa visão somente eu vi, somente esses acontecimentos foram mostrados a mim. Perguntaste para Daniel: por que só você viu, os outros não viram? Ele disse: eu também não sei explicar para você isso, mas foram coisas apenas que foram mostradas, que foram permitidas, que ele pudesse ver e ele pudesse compreender aquelas coisas. Aqui diz a palavra do Senhor, no início do versículo nós lemos que no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, também chamado de Belteshazzar, e a palavra estava correta: uma grande guerra. O que ele está dizendo? Preste atenção nisso. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Irmãos, a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. E a palavra de Deus está dizendo ao seu coração que a guerra que nós temos, ela é prolongada. Ela é prolongada, por quê? Porque o Senhor Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai essa palavra, o Evangelho a toda criatura, e essa palavra será pregada por todos os povos, então virá o fim. E o anúncio do Evangelho é uma declaração de uma guerra, não uma guerra entre pessoas. Não estamos aqui para promover guerra, não é isso. Não uma guerra entre nações e povos, não. Mas nós estamos aqui declarando uma guerra, e essa guerra é contra principados e potestades. Por quê? Porque o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. E o Evangelho está sendo anunciado, está sendo pregado, está sendo anunciado, e através do Evangelho é liberada uma unção de libertação, de livramento, alcançando pessoas de todos os povos, todas as raças, todas as nações, quebrando, arrancando, desligando todas as amarras
as correntes que estão aprisionando essas pessoas, arrancando essas pessoas que estão em cativeiros, que estão debaixo do cativo de Satanás e do inferno. E quando nós estamos anunciando a palavra de Deus, uma guerra está sendo travada. Ele disse: essa guerra será prolongada. É longa esta guerra, é longa esta guerra. O rei Davi disse assim: Senhor, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que ele queria dizer com isso? Muitas são as minhas pelejas, as minhas guerras e as minhas batalhas, mas que nunca falte uma mesa que possa me dar força, alimento, que possa me sustentar, para que eu tenha ânimo, coragem e força para continuar vencendo os meus inimigos e derrotando todos aqueles que têm se levantado contra a minha vida. Então, preparas-me uma mesa. E essa mesa, esse sentido da mesa é justamente uma mesa espiritual que ele dizia. Ele não estava dizendo apenas de comer pão, de se alimentar, para que ele pudesse estar saciado. Por quê? Porque o dia que Davi e os seus homens tiveram fome e não tinha nada para comer, eles estavam fracos fisicamente, por causa de falta de alimento mesmo, e tinha que lutar. E como que alguém vai na guerra com fome? Estavam debilitados por falta de alimento, estavam sentindo fraqueza. Então o que eles fizeram? E eles foram até o sacerdote, e o sacerdote diz: aqui não tem outro pão, não existe pão. Você tem alguma coisa para os meus homens comer? Ele disse: aqui não tem nada a não ser os pães da preposição, ou seja, pães que somente era permitido os sacerdotes comerem aquele pão. E se alguma outra pessoa comesse aquele pão, o que aconteceria com ele? Morreria. E quando o rei Davi chega ali, e aqueles homens estão famintos, e ele diz: olha, não existe nenhum outro pão, senão o pão da preposição. Quer esse? E ele disse: se não tem outro, nós vamos comer desse mesmo. E depois, quando Jesus fala no Evangelho a respeito da vida, Jesus faz essa citação: não entrou Davi com seus homens na casa de Deus e comeu o pão da preposição? E o Senhor o abençoou e deu forças para que ele vencesse o seu inimigo. Significa o quê? Que quando nós entramos na casa do Senhor, existe um pão, aquele pão da preposição que estava dentro do santuário, representava o Senhor Jesus Cristo, representava o pão vivo que desceu do céu, representa aquele que nos dá força, nos alimenta, para que nós possamos continuar caminhando. Como diz o rei Davi: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Significava o quê? Que quando o Senhor coloca a alegria, o óleo sobre a minha cabeça, ainda que eu tenha que ir para a guerra, eu quero ir com a minha cabeça ungida com o óleo da alegria. Por quê? Porque eu sei que o Senhor, que a alegria do Senhor é a minha força. Eu sei que as minhas batalhas são conquistadas e as minhas pelejas são bem-sucedidas por causa da força do meu Deus, do poder do meu Deus que se aperfeiçoa na minha vida, porque Ele tem adestrado as minhas mãos para a guerra, e tem adestrado as minhas mãos para o louvor e para a adoração. Sabe, teve batalhas que Davi, ele venceu com a espada, mas houve batalhas que ele venceu com a sua harpa. Por quê? Porque quando o rei Saul ficava endemoniado, não era a espada que ia entrar, não era flechas, não era lanças que ia lutar contra aquele inimigo que estava se apoderando do rei Saul, mas ele dedilhava aquela harpa com os seus dedos, e ali diz que o inimigo perdia suas forças e era derrotado e tinha que fugir. Por quê? Porque Davi vencia através dos seus dedos, dedilhando as cordas e tirando. Não era apenas uma música, uma canção, não era apenas alguns acordes, mas ele entoava adoração ao nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus habita no meio do louvor, e a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam e livra-os de todo mal.
Então nós viemos aqui para um momento de louvor, um momento de adoração, um momento de quebrantamento, de entrega, de sujeitar ao Senhor a palavra, de renúncia, um momento de nós nos colocarmos diante da presença do Senhor e permitir que o Espírito Santo venha ser derramado sobre a nossa vida. Como disse o rei Davi, então unge a minha cabeça. Então ele aguardava que aquele óleo caísse sobre a sua cabeça. E aqui diz assim, dias prolongados de guerra. Então nós temos que saber que os nossos dias de guerra vão ser prolongados. Por que os nossos dias de guerra são prolongados? Basta você ver a história da igreja, que já tem 2000 anos de história, e ela continua mais do que nunca lutando, pelejando. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. E diz a palavra de Deus que as armas que nós lutamos e combatemos são poderosas para destruir as fortalezas do diabo. Então o diabo está destruindo essa geração, está destruindo jovens, está destruindo vidas, está destruindo pessoas, e a igreja tem que se levantado, e tem que se levantar mais do que nunca nesta força, porque o Senhor traz uma unção poderosa, uma unção especial para a sua igreja, para o seu povo, uma unção, como disse Daniel, muitos não puderam ver, mas eu vi aquele que se fez presente. Chegou um no meio, e ele começa a dizer assim, peraí, olha só, levantei os meus olhos, e diz aqui, e olhei, e vi um homem vestido de linho, um homem vestido de branco. Irmãos, preste atenção nisso. Ele está dizendo aqui, e levantei os meus olhos, e olhei. Eu quero que você levante os seus olhos, e você também possa olhar e possa ver aquilo que Daniel viu, que só Daniel viu, que somente Daniel viu. Por quê? Porque não foram todos que puderam ver, nem todos puderam ver esta visão, mas Daniel, ele disse, eu levantei os meus olhos e vi, olhei e vi um varão de branco que estava diante de mim. Isso é que a igreja precisa de ver. Porque aquele que diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele não mentiu, ele é fiel, ele é poderoso para falar e poderoso para cumprir. Ele está conosco nas nossas batalhas, Ele está conosco nas nossas pelejas, mesmo quando nos reunimos para uma noite de adoração, de louvor e de celebração. Ele se faz presente no meio do louvor, da adoração. É Ele que traz as brasas, é Ele que acende o fogo do nosso altar, é Ele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Onde tem batismo com o Espírito Santo é porque Ele está batizando. Onde tem libertação é Ele que está libertando. Onde está cura é Ele que está curando, porque Ele tem o poder em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra. E diante desse nome todo joelho se dobra e declara que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E os seus lombos cingidos com ouro fino. É a mesma visão que João vê no Apocalipse. É o mesmo homem que ele vê no Apocalipse. João diz, virei, olhei e vi. E quando vi, João disse, as minhas forças se foram. E João fala isso, e Daniel fala a mesma coisa. Quando eu vi, as minhas forças se esgotaram. As minhas forças se esgotaram. Preste atenção no que o Espírito de Deus está falando aqui hoje. Quando esse varão de branco se faz presente, as nossas forças se esgotam. Que forças são essas? As nossas forças físicas. Eu vou, eu faço, eu consigo, eu tenho. Tudo isso aí cai por terra. Por quê? Porque somente Ele é o Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Quem poderá, quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem impedirá o agir do Senhor? Já não é homem, mas está falando do Todo-Poderoso, aquele que diz, calai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que Davi busca o Senhor?
Porque ele sabia que existia um Deus poderoso que poderia ajudá-lo. Por que Daniel busca o Senhor? Porque sabia que tem um Deus poderoso que pode ajudá-lo. Por que Pedro busca o Senhor? Porque tem um Deus poderoso que pode ajudá-lo. E por que nós temos que buscar o Senhor? Porque temos que entender que ainda existe um Deus poderoso que pode nos ajudar, que pode nos responder. Nós temos que sair do terreno da literatura, de apenas entendemos e conhecemos um Deus histórico. Como disse Jó, antes eu conhecia, mas de ouvir falar. Conhecer de ouvir falar. Eu conheci porque eu ouvi Daniel falar, eu ouvi Lucas falar, eu ouvi Mateus falar, ele não está aqui, mas os registros estão aqui. Eu leio Ezequiel, eu leio Daniel, eu leio aqui Mateus, eu leio Paulo, as epístolas, eu leio as cartas de Pedro, eu leio Apocalipse, eu estou lendo livros escritos por João. Tudo bem, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não estou dizendo que ela não é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, mas o poder se dá quando nós temos experiências através da palavra. Ou seja, o Deus da palavra continua sendo o seu Deus e o seu Senhor, e a palavra continua sendo viva e poderosa na minha vida e na sua vida. Se ela curou no passado, ela cura no presente e curará no futuro. Se ela libertou no passado, ela liberta no presente e libertará no futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós estamos buscando a face do Senhor, quando nós estamos clamando ao Senhor, quando nós estamos buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus, nós temos que entender que a glória do Senhor, o poder, a imagem de Deus é revelada através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo de Deus. É um anjo? É. Mas qual é a aparência do anjo? A glória de Deus. Quando você lê na Bíblia a presença de um anjo, o que o anjo vem fazer? Ele vem falar aquilo que ele viu no céu? Não. Ele vem transmitir aquilo que foi ordenado. Por isso, a palavra anjo significa mensageiro. Jesus, o Filho de Deus, mas ele veio aqui e ele disse: o que eu falo vem do Pai. Ele mandou falar. Por isso, quem ouve a mim, ouve o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem recebe a mim, recebe ao Pai. Porque eu e ele somos um. Significa o quê? O que eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a dele. Não para fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que ele quer que seja feito. Então, toda a revelação do céu, o Espírito Santo está aqui para fazer o quê? Aquilo que Deus deseja, o mover de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a plenitude de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não tenha medo. Nós temos que aprender uma coisa: a nos envolver com as coisas de Deus, a nos envolver com as coisas de Deus, e quando a gente começa a entender as coisas de Deus, sabe como que Deus trata o homem? Sabe como que Deus trata o homem? Eu vou falar para você a maneira que Deus trata o homem. Lá no primeiro livro da Bíblia, todos os dias, na virada do dia, Deus visitava o jardim e Deus chamava o homem. E de que maneira que Deus chamava? Pelo seu nome. Deus chamava o homem pelo seu nome. Pelo seu nome. Samuel era um menino ainda. Ele deita na cama e de repente ele ouve Samuel. E ele levanta e vai lá: Eli, sacerdote, o Senhor me chamou? Não. Ele volta a deitar e daqui a pouco ele ouve Samuel. Samuel sou eu. Peraí, vou lá. E ele chega lá: agora o Senhor me chamou, né? Não. Está precisando de alguma coisa? Não. Vai deitar, pode ficar tranquilo. Mas ele está tranquilo. Daqui a pouco Samuel, ele falou: ele está precisando de alguma coisa, deixa eu ver o que ele precisa. Aí ele diz assim: Samuel, volta, deita na sua cama, não levante mais, não venha aqui, eu não preciso de nada, mas quando você ouvir chamar o teu nome de novo, você apenas diga assim: diz que o teu servo ouve, e fica quietinho lá, porque
porque o Senhor quer falar contigo. Os outros jovens, a gente estava orando e falavam assim: poxa, vamos dormir, vai. Eu não estou sentindo nem a presença de Deus. Acho que é melhor a gente ir embora. E às vezes a gente vencia o cansaço. Vamos ficar até amanhecer o dia. Às vezes a gente vinha embora triste para casa porque não tivemos uma experiência com Deus. Queria pelo menos sentir a presença de Deus. Falei assim: peraí, parece que a gente... Será que Deus ouviu nossa oração? A gente nem sentiu aquela coisa gostosa da presença de Deus. Parece que a gente orou à toa. Parece que a gente orou em vão. Nem não teve aquela sensação gostosa da unção de Deus, da presença de Deus, aquela paz gostosa. E aí a gente podia ver no dia seguinte, né? No dia seguinte, porque quantas vezes a gente entrava num lugar para fazer uma visita, para ir numa casa de pessoas que estavam oprimidas, quantas vezes, e somente de entrar dentro daquela casa já havia uma manifestação de demônio que não resistia à presença de Deus. Eu não estava sentindo, mas Ele está comigo. E eu orava, pessoas sendo curadas, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas. E às vezes a gente achou que eu queria sentir aquela hora, pensei que ia acontecer alguma coisa diferente naquela hora, mas acontece que o agir de Deus é da maneira que Ele quer. Aqui Daniel fica primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 21 dias, e parece que não está acontecendo nada. Eu oro, clamo, peço, busco, e não tem resposta de Deus, não acontece nada. Mas a hora que chega a resposta, fala assim: olha, eu quero primeiramente confortar e consolar o teu coração, porque Deus não levou 21 dias para responder, mas a resposta já veio no primeiro instante. No primeiro instante. É que muitas vezes existem guerras e batalhas para ser travadas. Existem guerras e batalhas para ser travadas. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando? As bênçãos do Senhor estão liberadas para a sua vida. As bênçãos do Senhor, elas estão nos ares sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor foram derramadas e elas estão sobre a sua vida. Apenas está faltando um momento do quê? Da manifestação dela na sua vida. Talvez está faltando um momento do quê? De uma grande vitória nesses ares, nesses lugares celestiais, para que a nossa bênção seja sobre a nossa vida. Porque 21 dias e a bênção chega. Ela estava perto, mas ainda não tinha chegado. Eu creio, existe bênçãos para todos. Existe resposta. Eu clamei ao Senhor por cura e Ele te respondeu. Eu clamei por uma libertação, por um livramento, Deus respondeu. Eu clamei por salvação, Deus respondeu. Eu clamei por... Deus respondeu. A bênção está sobre ti. A unção está sobre ti, o Espírito está sobre ti, a glória está sobre ti, e há uma peleja, há uma batalha. Por isso que nós não podemos deixar, como disse o rei Davi, volto a dizer, uma mesa perante mim, para que eu me alimente, e não venha a perecer, ou venha a desanimar dessa peleja, dessa batalha. Unge a minha cabeça com óleo. Por que ele pede a unção? Porque a Bíblia diz que a unção quebra todo jugo. Esse jugo tem que ser quebrado, esse jugo tem que ser despedaçado. É nessa luta, é nesse combate, é nessa luta que nós somos vencedores em Cristo Jesus. E só para me encerrar, diz aqui a palavra de Deus. Ele diz assim: por causa dessa visão me sobreveio dores. Me sobreveio dores. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Às vezes, a bênção de Deus, a Bíblia diz assim, entenda a palavra de Deus. A Bíblia fala assim, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Não é assim que fala? É assim? Então é assim que nós temos que crer. É assim que nós temos que crer, porque na realidade
a coisa tende a não funcionar desse jeito. Tende a não funcionar desse jeito. Alguém fala assim: peraí, explica isso aí direito. Explica isso aí direito. Eu vou explicar. Vamos pegar Saulo de Tarso. Enquanto ele era Saulo de Tarso, todo mundo fazia o quê? Carregava ele no colo, carregava nas costas, batia a palma porque ele falava. Não era assim? Mas a Bíblia fala assim: aquele que se tornar amigo de Deus se tornou inimigo de quem? Do mundo. Não é assim? Você é amigo de Deus? Você vai ter muitas bênçãos. Só que tem uma coisa: o mundo é o teu inimigo. O mundo se declarou seu inimigo. Satanás é o seu inimigo número 1. E agora? Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. É a sua perseverança, é a sua fé. Olha, me sobrou muita coisa. Paulo fala assim: olha, me prenderam, me amarraram, me espancaram, me açoitaram, chibatada, estamos todos feridos, estamos todos machucados, e estão ele lá, Silas, na prisão, estão presos. E aí que está feia a coisa. Imagine amarrar você num tronco e dar chibatada com as costas, vergões, dor, febre. Aqueles homens estavam com dores, aqueles homens estavam sofrendo. Tudo isso por causa do nome de Jesus. Tudo isso porque agora eu aceitei Jesus. Quando não tinha Jesus, eu nunca tomei um arranhão, e agora eu vivo com as minhas costas arrebentadas de chibatada. E aí? Você vai dormir? Dormir que jeito? Não tem nem como deitar, não tem nem como a gente dormir. Está tão difícil, a dor é grande, febre, os vergões. Tá bom. O que nós vamos fazer, Paulo? Silas, você lembra daquele hino que a gente sempre canta? Eu lembro. Vamos ver se dá para cantar? Não sei se dá, porque a gente está mais com a voz trêmula, dor, gemendo, com a voz fraca lá no fundo. Depois de uma sessão de espancamento desse, não temos muita força, mas com o pouco de força que nos resta, vamos adorar o nome do nosso Deus, que Ele é digno de todo louvor. Então vamos ver o que dá para. Eu acredito que saiu tudo desafinado, saiu tudo. Saiu. Alguém pode falar assim: pô, esses caras cantam ruim mesmo, hein? Também? Como que ia cantar bem daquele jeito? Mas durante aquele louvor, no meio daquele louvor, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz assim: um terremoto aconteceu naquele lugar. Começou a tremer o chão, começou a tremer as paredes, porta arrebentou e voou longe, porque esse é o poder de Deus. Então tem que entender uma coisa: quando a gente achar que mas a bênção do Senhor é que enriquece, mas aparentemente nós não estamos sendo enriquecidos, estamos sendo empobrecidos, estamos sendo sofridos, estamos sendo perseguidos, estamos sendo humilhados, desprezados. Mas não olhe para aquilo que está diante dos teus olhos, mas olhe como olhou aqui Daniel: levantei os meus olhos e olhei, e eu vi o varão de branco que passeava no meu meio. Faça isso. Você vai ver o varão de branco, você vai ver a unção de Deus, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o poder de Deus e o Espírito de Deus manifestando sobre a sua vida. Amém? Aleluia! Graças a Deus. Irmãos, vamos colocar de pé, por favor. Vamos colocar em pé. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração. Deixa o Espírito do Senhor tocar na sua vida. Feche os seus olhos. Deus é bom, nos preparou uma mesa para que você pudesse se fortalecer.
e essa mesa trará força. Ele diz: olha, por causa dessa visão eu tive dores. E aquele homem falou com ele e disse: mas eu vim aqui para te consolar, para te confortar e para dizer para você: não temas, que eu sou contigo. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Não tenha medo, o Senhor hoje te consola e te conforta. E não importa o que está acontecendo, os sofrimentos que talvez você tenha passado, humilhações, desprezo, perseguições, mas o Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Anima-te, porque eu sou o teu Deus. Fale com Ele agora, agradeça a Ele. Oh Deus maravilhoso e poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, Tu és o Deus em cuja presença nós estamos, Senhor. Meu Deus, o Senhor tem trazido a bênção, a graça, a misericórdia, a unção e o poder do Teu Espírito, Senhor, manifestando, trazendo unção, trazendo libertação, trazendo, Senhor, restauração e renovação. Oh meu Deus, que esta seja uma noite poderosa, que o óleo venha derramar sobre a nossa cabeça, unge a minha cabeça com óleo, como disse o rei Davi, até que o meu cálice transborde. Oh meu Deus, preparas uma mesa, Senhor, para que a gente possa comer e alimentar e ter forças para esta guerra prolongada. Então o Senhor é bom, porque nos colocou diante de nós uma mesa que tem um pão, que o Senhor disse: aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, porque eu sou o pão vivo, e a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Então nós queremos comer da comunhão, da intimidade com o Senhor, e que o Espírito do Senhor venha trazer poder, unção e força para cada vida que está aqui presente. Cada um que me acompanha agora, Senhor, também pela sua casa, através do computador, possa também ser abençoado e possa ser tocado pelo poder do Teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria que você segurasse o pão, segurasse o cálice na sua mão. Nós vamos orar e vamos participar todos juntos. Esperamos pelos outros. Vamos participar todos juntos. Eu estive em São Paulo, eu comprei a matzá que vem de Israel. Nós já fizemos, eu com a pastora, mas esse aí nós compramos, que veio de Israel. E nós tivemos lá no Bom Sucesso, no Alvenço, a ceia. Eu achei tão interessante. Por quê? Porque você vai comer e vai falar assim: poxa, isso não tem gosto de nada, né? Aí você vai entender e fala assim: mas isso aí não é comida para o meu corpo, para que a minha alma, para que o meu corpo deseje. É gostoso, é salgadinho, é docinho, é gostoso? Não. Estou tentando saber gosto do que ele tem. Talvez não vai ser algo que vai deixar o nosso paladar muito satisfeito, porque eu gostaria que tivesse alguma coisa, algum sabor. Mas é aquele alimento para a nossa alma, é a comida, é o pão que desceu dos céus. Eu quero que você se alimente disso. O Senhor é generoso, é misericordioso. Tenha comunhão com o Senhor. Receba aquilo que Deus tem para você. Receba aquilo que o Senhor preparou para você. Receba, se alimente. Coma do pão vivo que desceu dos céus. Coma do poder do Espírito Santo que te dá hoje, do alimento, a bênção do Senhor na sua vida, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que quer trazer esperança, alegria, paz, conforto, consolo, renovo, restauração, avivamento. É tão bom servir ao Senhor, é tão bom saber que existe um Deus que te ama, que te chama pelo nome, Ele te ama,
Ele te ama. O Senhor te aceita, te recebe. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te apavores, que eu sou teu Deus. Não tenha medo, anima-te. O Senhor te conforta hoje, o Senhor te consola hoje. Eu volto a dizer para você: tudo aquilo que você necessita está sobre você. E tenha fé, clame ao Senhor, porque hoje é dia de liberação de bênçãos na sua vida, liberação de unção, liberação de cura, liberação de salvação, de perdão. Coisas grandes o Senhor quer fazer e realizar na sua vida, no seu coração. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Deixa o Espírito Santo tocar e fortalecer o seu coração. Ele te ama. O Senhor te ama. Ele te ama. Deu a sua vida, entregou a sua vida na cruz do Calvário. Todos os irmãos pegaram, estão em poder do pão, do cálice. Amém. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Já estamos nos momentos finais. Deixa o Espírito Santo tocar em você agora. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, Senhor, Tu és santo e poderoso. Estamos agora, Senhor, diante desta mesa que o Senhor nos preparou para nos encher e nos fortalecer. Ó Deus, este pão, esse alimento, porque o Senhor partiu, foi justamente, Senhor, este pão que o Senhor comeu. Partiu e deu aos seus discípulos e diz: comei, é o meu corpo que é partido por vós. E eles comeram, e aquela foi uma noite tão especial para aquelas pessoas, porque eles puderam comer e participar daquele que era perfeito, daquele que não tinha pecado, daquele que não tinha falha, não tinha erro. Senhor, que nós possamos comer agora. Nós pedimos a Tua bênção, consagra esse alimento, e nós queremos comê-lo agora, Senhor, em memória do Senhor. E queremos que nesse instante, ó Deus, se abram os céus, como aconteceu, Senhor, com Jacó, porque Jacó estava naquele deserto, estava naquela caminhada e parecia que não tinha mais saída, talvez seria o fim, embora ele tinha a bênção de Abraão, de Isaac sobre a sua vida, mas sentia que o céu já estava fechado, e talvez ele poderia morrer de fome, ou de sede, ou de frio, ou poderia ser destruído por algum salteador, ou tornar-se até um escravo. Mas ele clamou ao Senhor, e os céus se abriram. Oh, e ele disse: eu vi o trono de Deus, e o Senhor assentado no seu trono, e havia uma escada, e os anjos dos céus desciam até mim e subiam, traziam aquilo que eu necessitava, e levavam a minha oração para o Senhor, o meu clamor, a minha adoração. Oh Deus, e como disse Jacó, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Aqui é a casa de Deus, porque aqui está a porta dos céus. Oh Senhor Jesus, Tu és a porta dos céus e Tu estás nesse lugar. Tu és o varão de branco que está no meio do Teu povo, dizendo: não temas, que eu te ajudo, não te atemorizes, porque eu sou o teu Deus. Eu vim para dizer: não temas, eu te conforto, eu te consolo e eu te animo. Oh meu Deus, queremos comer dessa comunhão e sermos abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, enquanto você come esse pão, os céus vão se abrir como abriu para Jacó, e com certeza os céus derramarão bênçãos infinitas sobre a sua vida. Coma isso, é uma palavra profética para a sua vida. Coma em nome do Senhor Jesus.
Santo Deus. Esse é o alimento que nós precisamos, Senhor. Porque o Senhor disse: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, ele está em mim e eu estou nele. E eu o ressuscitarei no último dia. Meu Deus, estende as tuas mãos agora. E abre, Senhor. Abre os céus. E que a tua glória se manifeste sobre o teu povo. Oriana mais, em nome de Jesus. Receba esta unção. Receba a libertação. Os céus estão abrindo. E a glória do Senhor está descendo. A bênção do Senhor está chegando sobre ti, como chegou na vida de Daniel. Creia nisso. Creia que hoje é o dia da sua grande vitória. É o grande dia de libertação, de salvação, de poder e de manifestação do poder e da presença de Deus na sua vida. Aleluia. Receba isso em nome do Senhor Jesus. A palavra diz que semelhantemente ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Oh Deus. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos nesta noite de estarmos diante da tua mesa, Senhor. Estarmos na tua presença, Senhor. Oh Deus, porque a tua presença enche a nossa vida, enche o nosso coração. E a tua presença é poderosa neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu agir. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Um sangue que nos limpa, que nos purifica, que nos justifica diante do Senhor. Hoje nós temos esse livre acesso porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, nos justificando diante de Deus. Ó Senhor, consagra este cálice, Senhor, que é o Novo Testamento do teu sangue, a aliança que o Senhor tem com a sua igreja, uma aliança eterna que nunca vai se acabar. Oh Deus, derrama a tua unção sobre o teu povo, Senhor. Derrama, Senhor, a virtude, o poder do Espírito Santo sobre a tua igreja nesta noite, Senhor, porque nós queremos mais de ti, Senhor, mais da tua presença. Queremos estar, Senhor, prostrados, adorando o teu nome, Senhor. Ó Deus, que a tua igreja tenha hoje uma renovação, uma experiência nova com o Senhor. Ó Senhor, santifica a tua igreja, o teu povo nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, beba desse cálice. Amém. Apenas agradeça ao Senhor. Apenas agradeça. Diga obrigado, Senhor. Diga, levanta a sua voz, diga obrigado, Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero te agradecer. Porque eu sei que os céus se abriram e as tuas bênçãos estão sendo derramadas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Oh meu Deus, manifesta o teu poder. Oh, eu recebo por herança tudo aquilo que o Senhor disse que me daria. Eu recebo em nome de Jesus. Hoje a minha vitória, hoje o meu milagre acabou de chegar, e eu te louvo e eu te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muitos testemunhos, aleluia. Aplauda o Senhor. Declare que Ele é o Senhor da sua vida. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos apenas recolher os cálices. Nós vamos ter nessa terça-feira uma noite de adoração, de louvor, buscando a presença do Senhor. Nossa igreja também estará nesse mês de agosto completando mais um ano de vida. Queremos fazer também um culto de adoração, de agradecimento ao Senhor por todo esse tempo. Foi tanta luta, mas maior foi a vitória. Tragada foi a morte pela sua vitória. Amém?
e até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Então, nós, domingo é dia dos pais, vamos estar orando pelos pais também, agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. Amém? E vamos ter aí, talvez a partir da outra semana já, esse propósito que nós vamos estar fazendo de desses propósitos que o Senhor está dando. Não vou falar hoje, que o tempo não vai dar, mas nem vai ser preciso falar, porque nós estamos preparando panfletos, não esses panfletos, mas um outro explicativo do que vai ser esse trabalho que nós vamos estar fazendo. Amém? Graças a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Quem está feliz aqui? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém, Caio? Valeu? Tá gostoso? A presença do Senhor é bom, né? Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para quem depois nunca viu, aqui nós temos um shofar, né? Que era usado pelos sacerdotes para anunciar a presença do Senhor. É um chifre de carneiro, né? Declarar guerra, declarar a presença do Senhor. Quando voltavam das batalhas, tocavam e anunciavam que o Senhor é fiel e é poderoso. Amém? Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Saúde uns aos outros na paz do Senhor Jesus. Nós somos uma grande família. E aí, seu moço?